Shalom, meus queridos, aqui é o Profeta Márcio, mais uma vez, nesse domingo, nessa tarde, trazendo uma palavra para a sua vida aqui, a qual Deus ministrou no meu coração, que está em Atos 9, versículo 35, que diz assim, ó, e viram-nos todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia Jobe, uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que faziam. Aqui nós estamos vendo que Paulo está falando aqui em Atos, né, que havia uma discípula, né, uma discípula amada, que todo mundo amava ela. E essa discípula, querida, ela prestava boas obras para a sociedade, ela ajudava o reino de Deus, ela fazia as coisas, né, para beneficiar a sociedade e o reino de Deus junto com os discípulos. E ela era uma discípula amada, todo mundo amava essa discípula. Mas a palavra de Deus diz aqui em versículo 37 de Atos 9, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu e tendo lavado, a depositaram num quarto alto. Aconteceu que passando alguns dias ela se enfermou, ficou doente, ela acabou morrendo e colocaram ela, lavaram ela e colocaram ela num lugar alto. O povo que estava ali não sabia o que fazer, mas tinha duas pessoas que falaram assim, olha, e como Lida era perto de Jobe, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões rogando-se que não se demorasse a vir ter com eles. Mandaram chamar a Pedro, porque Pedro estava nas redondezas, Pedro estava perto ali de Lida. Então o que aconteceu aqui? Os varões foram atrás de Pedro, chamar Pedro para contar a notícia, chamar Pedro para abrindo o coração para Pedro, expondo o problema daquilo que havia acontecido. Versículo 39, e levando-se Pedro foi com eles, quando chegou levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. As viúvas subiram junto com Pedro para o quarto alto e ali começaram a chorar. Havia morte ali, havia morte na vida de Tabita, havia morte na vida de Dorcas, que Tabita significa Dorcas no original. Então nós vemos aqui, querido, que o povo estava chorando. Ninguém sabia o que fazer. As situações da nossa vida, e muitas vezes choramos. A sensação de muitas coisas da nossa vida que parece que estamos vivendo um luto. Não um luto físico, mas tem muitas pessoas que estão vivendo o luto físico de queridos que morreram na sua família, que faleceram. Mas tem pessoas vivendo luto, em áreas da sua vida, em coisas que já morreram. Tem pessoas vivendo luto espiritualmente, luto na área sentimental, na área emocional. Pessoas com depressão. Queridos, nós vemos aqui que eles não sabiam o que fazer, mas mandaram chamar um homem de Deus. Pedro foi avisado, Pedro foi mandado chamar. E a Bíblia diz aqui, em versículo 40 de Atos 9, mas Pedro, fazendo-se todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Qual foi a atitude de Pedro? Se pôr de joelhos e orar. Querido, muitas pessoas da nossa vida são como Pedro para nós. São pessoas que nos ajudam no momento da dor, nos momentos de morte, seja física, de antes queridos, morte pode ser espiritual, pode ser morte na área sentimental, em áreas da nossa vida que a gente precisa de um Pedro, de alguém que nos ajuda em oração, de alguém que nos ajuda nos acompanhando. Há momentos da nossa vida que nós precisamos ter pessoas como Pedro na nossa vida. Querido, Pedro, fazendo sair todas as pessoas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o seu corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Primeiro ponto aqui, morte. Pedro se pôs de joelho, orou. Se pôr de joelho, querida, é se prostrar diante de uma causa. Tem pessoas que se prostram diante de uma causa minha. Tem pessoas que Deus levanta para se prostrar diante de uma causa sua. Como Pedro, eu tenho Pedros na minha vida, você tem Pedros na sua vida, e nós precisamos valorizar esses Pedros, que são poucos que se manifestam como Pedro na nossa vida. Nós vemos que ela abriu os olhos, Então, às vezes, esses Pedros que Deus coloca na nossa vida, que são homens e mulheres de oração, ela nos ajuda em oração, nos faz enxergar que ainda há esperança. Tem pessoas que Deus vai colocar no seu caminho que vai dizer para você, olha, ainda há esperança para essa situação que você está vivendo hoje, para esse luto que você está vivendo hoje, ainda há esperança. Talvez você perdeu a esperança, está morto.
Deus, não tem mais jeito, eu não consigo mais, né? Minha vida espiritual tá morta, tô desanimado, tô triste, minha vida sentimental já morreu há muito tempo, minhas emoções tá sendo abalada, tô vivendo um momento de depressão profunda. Querido, Deus está dizendo aqui, olha, com essas causas, né, muitos milagres acontecem através do poder da oração. Muitas vezes, quando não conseguimos orar, Deus levanta outras pessoas para interceder por nós, para orar por nós, como Pedro, que vai fazer com que os nossos olhos se abram espiritualmente. Muitas vezes não conseguimos enxergar, mas Deus vai usar Pedros na nossa vida, vai dizer, olha, tem jeito, que vai abrir os nossos olhos espirituais, através da oração, através da palavra, da ministração, vai abrir os nossos olhos espirituais, vamos saber que tem jeito. A Bíblia diz que ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Deitada, morta, abre os olhos, ela se senta. Ou seja, houve, né, ânimo, houve esperança. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que tem jeito para aquilo que você acha que não tem jeito mais. Deus vai levantar Pedros, homens e mulheres de oração nesse tempo para te ajudar em oração. Eu preciso de um Pedro na minha vida, eu tenho Pedros na minha vida. Você precisa ter Pedros na sua vida. Pessoas de Deus, de oração. E eu vejo aqui, querido, versículo 41. Versículo 41 diz assim, olha. Versículo 41 diz assim, ó. Deixa eu desligar aqui o fundo musical aqui, porque passou a propaganda, aí acaba atrapalhando a gente. Deus vai levantar pessoas como Pedro na sua vida, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando aos santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Deus coloca Pedro na nossa vida que nos dê a mão, nos levanta. Ah, que massa, mas Deus me levanta. Claro que Deus levanta, Deus usa pessoas. Querido, Deus sempre está usando pessoas. No Velho Testamento, o Espírito de Deus descia nas pessoas e era usado, homens e mulheres de Deus eram usados naquele momento para fazer o que tinha que fazer. Hoje, Ele mora dentro de nós. Ou seja, nós temos o Espírito Santo e vamos ser usados para salvar vidas, para levantar, dar a mão. Você vai ter pessoas na sua vida, querido, que vai te dar a mão. E é difícil hoje a gente viver esse tempo de pessoas que a gente acha que não temos na nossa vida. Deus vai preparar. Se você acha que você não tem essa pessoa, Deus vai preparar alguém que vai te dar a mão. Ore para Deus preparar pessoas de Deus para a sua vida, pessoas como resposta de oração. Eu sempre tenho orado, Deus levanta pessoas como resposta de oração na minha vida, pessoas que vai me dar a mão, pessoas, querido, que vai me ajudar nesse momento de aflição, pessoas, querido, que vai me ajudar a me levantar. E Jesus, Ele está conosco em todos os momentos. Há momentos que o próprio Jesus vai fazer na nossa vida, sem precisar de ninguém. Mas há momentos que Deus vai usar pessoas como Pedro para nos dar a mão, para nos tirar de momentos de morte, de sepultura, de tristeza, de angústia, de depressão, ansiedade, de luto, para te ajudar a enxergar o futuro que Deus tem para a sua vida. Então há momentos difíceis na nossa vida que só Jesus pode levantar Pedros para nos ajudar a enxergar e a restaurar. Se você não tem um Pedro na sua vida, ore para que Deus coloque Pedro na sua vida. Se você já tem, valorize esse Pedro, porque nós precisamos valorizar pessoas, né, que nos ajudam no momento da dor. Estar conosco no momento das conquistas, das vitórias é uma coisa, mas estar conosco nos momentos de fracasso, de morte, de dor, de luto, são poucos que estão do nosso lado. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Que Deus levanta Pedros nesse tempo para te ajudar a enxergar, a se levantar no momento da dor, do luto, do desespero e do problema que você está vivendo. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser e permitir.